Ele tal como eu disse no início, a seguir a 61, ou antes, mas pelo menos durante o... Eu hoje estou disposto a dizer até a minha idade, não faz mal. Iniciou-se nas questões políticas de intervenção direta com a pintura de paredes e portanto, é uma testemunha dos acontecimentos em Braga. Muito obrigado. Olha, muito obrigado pela oportunidade. Eu já tive a ocasião de escrever sobre, digamos, do nosso ponto de vista, o que é que aconteceu no dia 4 de fevereiro. Vou ficar só pelo 4, vou explicar um pouquinho, talvez até o 15 de março, mas é assim. O 4 de fevereiro foi uma derrota militar, ao mesmo tempo uma grande vitória política. Fizéssemos o que fizéssemos, tinha que ser uma vitória política. As colónias portuguesas naquela altura eram consideradas, desde logo, baseadas num sistema que era mesmo único no sistema colonial, porque enquanto que as metrópoles tinham regimes liberais, de uma forma geral, a metrópole portuguesa tinha um regime ditatorial. Era um regime ditatorial naquela altura, mas eu também já tinha vindo de regimes absolutistas antes. Ou seja, que, por exemplo, o fim da escravatura nas colónias portuguesas é posterior ao fim da escravatura nas britânicas, na inglesa. Não há movimento abolicionista em Portugal, há vários problemas assim. Então, digamos que o clima geral que a gente apanhava na tradição oral, mesmo os brancos funcionavam com tradição oral em Angola, era realmente de um sistema extremamente atrasado e do sistema que, sendo atrasado com o poder absoluto, naturalmente que a ditadura é mais forte. Já o Wright Mills nos tinha explicado isso. Portanto, eu com 12 anos, com 11, 12 anos, lembro-me na Vila Alice, que estava a começar a ser construída, conversando com um amigo meu que estava do meu lado, nós perguntávamos que história é esta. E esta história era o seguinte: era um daqueles linchamentos que nos falavam dos Estados Unidos, que nós assistimos ali na Vila Alice. Um garoto que teria a nossa idade, um pouquinho mais, a única diferença que era negro, tinha roubado uma maçã, tinha realmente roubado uma maçã de uma mercearia e estava claramente a ser massacrado por um conjunto de alguns dos indivíduos que chegaram ao local muito depois daquilo, nem sabiam o que estava a acontecer. Portanto, o clima de hostilidade que havia em Angola era um clima que radicalizava imediatamente a qualquer momento, qualquer pessoa que pudesse pensar. Esta cena dos 11 anos, na minha cabeça, é reforçada aos 13 anos com uma viagem que eu fiz a Namongong, que eu não vou perder tempo a descrevê-la aqui, mas que era uma zona de trabalho forçado para a maioria da população que estava na área. Uma zona de produção de café, onde o café era considerado rentável se fosse feito com trabalho forçado, ou seja, com pagamento salarial mínimo, e esses factos todos juntavam-se na cabeça de alguns de nós e, digamos que no final de 1958, saindo de uma sessão de poesia dos jograis da polícia de Luanda, nós ouvimos pela primeira vez, recitado pelo tio dele, João Abel, que depois entraria num dos nossos grupos clandestinos, um poema chamado O Grande Desafio. E o grande desafio, quando nós voltámos para casa, quando estávamos a voltar para casa, o nosso grupo geralmente eram pessoas que moravam ali pela Vila Alice, tínhamos que atravessar a cidade quase toda, perto da Mutama, portanto a cidade cultural está lá em cima. Nós dissemos, com 15, 16 anos, vamos fazer um grande desafio também. E havia outras pessoas mais experientes do que nós a prepararem grandes desafios, porque depois daquelas eleições portuguesas do Humberto Delgado, criou-se um clima de agitação em Luanda e surgiram os primeiros panfletos. Primeiros panfletos que eram feitos ainda datilografado, nem mimeografado zero. Mas depois passou-se para a fase do mimeografado. E havia um conjunto de pessoas em Luanda que já tinham contato posterior. Uma dessas pessoas que tinha contato posterior eram pessoas do Colégio Católico. Eu, durante algum tempo, até por essa razão, frequentei a missa lá na Liga, onde os padres eram Joaquim Pinto Andrade e Alexandre do Nascimento, que hoje é cardeal emérito. Falavam o que podiam, mas a gente sentia perfeitamente que havia ali uma coisa que marcou toda a nossa vida, que a gente não tinha consciência de tudo, mas tínhamos consciência que havia racismo. E é isso que nos vai mobilizar. Ora, em 1959, a panfletagem aumenta
e alguns nomes foram citados aqui pelo professor, começam a organizar as coisas de outra forma. Havia panfletos extremamente moderados. Lembro-me de nós éramos grandes panfleteiros, éramos solicitados para difundir panfletos. E eu já vou explicar um aspecto muito importante que depois vai ter aqui neste livrinho, que é o seguinte, quer dizer, a participação de adolescentes nesta fase na distribuição de panfletos é muito grande. E a PIDE tinha grandes problemas com isso. A PIDE, primeiro, não conseguiu localizar o nosso grupo, porque não acreditava que garotos de 15 anos do liceu e das escolas técnicas pudessem já estar envolvidos nisso, mas já havia antes. Por exemplo, Neves Bendinha, que vai desempenhar um papel importante na preparação do 4 de fevereiro, tinha 18 anos, na altura do 4 de fevereiro. E na panfletagem anterior, quando lhe entregámos panfletos uma vez, eu tinha a impressão que eu não tinha nem isso, eu tinha 16. Ora, o que é que sucede? Sucede que havia uma certa tradição que se rompeu com a saída do Viriato da Cruz e do Mário de Andrade, que era uma tradição um pouco ligada ao Partido Comunista Português, isso foi interrompido, mas a partir de 1958 começaram a proliferar vários grupos clandestinos, uns com ligação ao Congo, havia muita ligação através do Norte de Angola com o Congo, e algumas ligações muito episódicas com Lisboa ou com a Casa dos Estudantes do Império, onde havia uma atividade paralela à atividade legal. O que, aliás, é sempre um erro, nós também cometemos esse erro em Luanda, mas era sempre um erro, mas agitava muito. E através da literatura, através da poesia, chegavam muitos elementos de informação e de tomada de consciência. Portanto, numa ditadura em que não era possível haver sociologia, nem estudos políticos, a literatura teve esse papel. E há uma série de poemas, uma série de pequenos contos que eram muito significativos para nós. Os poemas do Jacinto, por um lado, há alguns poemas do Agostinho Neto e alguns contos que se escreviam, que foram publicados em pequenas edições, 100, 200 exemplares, aquelas duas coletâneas, pela Casa dos Santos e Império. Ora, ao mesmo tempo que isso acontece, nós entramos em contato no liceu com... a geografia cultural de Luanda é muito interessante, porque havia a Sociedade Cultural de Angola, que foi fundada por liberais portugueses nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial, e que depois teve uma grande adesão de parte da intelectualidade angolana, sobretudo mestiça. E havia então ali uma certa movimentação que ajudou muito a PIDE quando ela se instalou em Angola, porque muita coisa saiu dali, posso até contar algumas. O Calazans. Pois, mas quem dirigia aquilo era mesmo um advogado, o doutor Eugênio Franco. Ora, a movimentação que se deu tinha um conjunto de intelectuais negros e mestiços, onde, por exemplo, tinha uma grande influência o conjunto de Angola Ricos, como com o Liceu Vieira Dias, que estabeleceu uma série de contactos e que funcionou como uma das pontes para a unificação dos diversos grupos clandestinos que se iam formando. A proliferação de grupos clandestinos em ditadura é inevitável. A gente não tem telefone na clandestinidade. Hoje já se falaria de internet. Mas a gente não conhece ninguém. E tem que tomar cuidado com quem mobiliza, porque a polícia entra. Então, ali tratava-se de alguém que tivesse contacto nos vários grupos que pudesse fazer uma espécie de unificação que se fez por alturas de meados de 59, em que funcionou o Liceu Vieira Dias, funcionou o Emílio Machado e funcionou a doutora Julieta Gândara, como o senhor falou. Basicamente, haviam 4 movimentos. Desses 4 movimentos, 2 foram facilmente apanhados pela polícia. Um deles era o ELA, chamava-se Exército de Libertação de Angola, com o Mendes de Carvalho, o MMX, e depois havia o MLA e o MLN. E o Movimento de Libertação de Angola, o Movimento de Libertação de Angola. Não havia MLA. O MLA estava no exterior. E a UPA era a UPNA, estava no Congo. O doutor, o Cónigo Manuel, é uma coisa curiosa, porque os cónigos, os vigários gerais da Arquidiocese em Luanda, foram sistematicamente perseguidos pelo poder colonial. Não foi só o Cónigo Manuel das Neves. Já antes mesmo, o Monsenhor Alves da Cunha tinha sido preso e enviado para aqui. Sim. Portanto, havia qualquer coisa, ou a estratégia da Igreja de colocar alguém que não fosse ligado ao poder colonial na posição de vigário da Arquidiocese, ou então era a PIDE que desconfiava da mínima coisa e realmente fazia passar. Mas o Cónigo Manuel das Neves tinha experiência clandestina, porque ele foi preso em 1961, mas desde 51 que ele tinha contato com o Kinshasa, na altura se chamava Leopoldo Dias. 10 anos naquela altura, numa pequena cidade, era muito, na clandestina. Ora, nós tínhamos contato com ele, tínhamos um grupo que tinha muitos católicos dentro, dos quais era eu, e nós sentimos que ali havia então um movimento ao qual a gente se alinhava.
E a decisão de se ligar foi quando ouvimos o poema do Jacinto e quando atravessámos a cidade de Luanda e dissemos, temos 15 anos. Portanto, o sistema colonial era de tal forma violento que adolescentes de 15 anos, roqueiros ainda por cima, o rock tinha sido lançado, nós frequentávamos, quer dizer, tudo que pudesse significar transgressão para nós era muito importante. E então, quando soubemos, através do Cardoso, do Jacinto, do Adolfo, na Monte Carlo, que era um outro ponto de encontro, que era um café perto do liceu e perto da escola comercial, soubemos que o MLA e o MLN tinham feito fusão. Essa fusão deu um grande problema, ela depois aparecem os dados no julgamento, o primeiro julgamento de 1960, o primeiro julgamento do processo dos 50, são 7 que são julgados. Aqui em Portugal tem que começar a assumir uma coisa, os 4 primeiros condenados no processo dos 50 são cidadãos portugueses, nascidos aqui. E o Calazans Duarte, o arquiteto Veloso, a Julieta Gandra. Bom, vamos tirar a Julieta porque ficou angolana, mas os outros não ficaram portugueses. Eles têm uma certa dificuldade em assumir, muita gente aí tem dificuldade em assumir isso. O facto é que, à medida que a gente fazia, sob a influência do que estava a passar, por exemplo, nas colónias francesas e no ex-Congo belga, que a gente tentava moderar a linguagem, sentíamos isso nos panfletos, eles eram panfletos de linguagem muito moderada. Esse MLNA é fundado na estrada do Cachito, numa casa, que não sei qual é, se lá está, numa reunião do Emílio Machado com a doutora Julieta Gandra. E então havia a questão da panfletagem, e o nosso grupo começa a sua ação insurrecional como grandes panfleteiros com 15 e 16 anos. Tínhamos uma experiência, ganhámos uma experiência monumental, que implicava, primeiro, o reconhecimento dos locais onde íamos pôr os panfletos, em segundo lugar, locais onde era possível escrever nas paredes ao mesmo tempo, e em terceiro lugar, a execução. Com 17 anos, eu e alguns colegas dividíamos panfletos já com uma arma no pulso. 17. Com uma arma. Uma arma. Tínhamos 6 balas, uma arma de 8 balas tínhamos 6. E aprendemos então a funcionar com o material nas instruções da Universidade Portuguesa, que era começar uma organização fascista, à qual nós éramos obrigados a estar, mas ficámos muito satisfeitos em estar na instrução. Isto agora já começa a ter ligação ao 4 de Fevereiro, porque havia uma instrução que era chamada Milícia de Velocidade, que era feita dentro do único quartel que havia. O quartel inicialmente era chamado Companhia Indígena. No 4 de Fevereiro, a liderança do 4 de Fevereiro chamou Companhia Indígena. Os portugueses chamavam de Regimento de Infantaria, mas nós demos-nos conta lá dentro que havia apenas 2 batalhões. Um batalhão e meio de tropa angolana, recrutados à força e tratados até de uma forma bastante brutal, conforme verificámos, e uma companhia, chamados metropolitanos, que quase nunca lá estavam. Então, a partir, digamos que, do momento em que as prisões atingem um nível muito elevado, e a partir do momento em que se começa a dizer que os presos iam ser levados para o Tarrafal, vários grupos começaram a elaborar planos. Uns eram voltados para a libertação dos presos, e o nosso grupo de garotos muito, assim, abusadores e muito, vamos lá, com uma ambição estratégica, que mais tarde foi útil, mas naquela altura talvez não fosse, o nosso projeto, eu descrevi esse projeto no livro que se chama "E se Angola Ficasse Independente em 59", era um projeto nada mais, nada menos do que tomar a cidade de Luanda. O que é que nos levava a essa loucura? Quando eu contei isso ao Cónigo Manuel das Neves, ele disse: vocês não se metam numa coisa dessas, vão ser todos mortos, mas não iríamos. O nosso projeto era armar o grupo com armas de caça que a gente sabia onde estavam. Havia 2 esquadras em Luanda, por isso, apenas 2. Os nossos colegas do Lubango diziam: no Lubango há uma única esquadra. E uma ação, hoje temos a certeza que aquela ação funcionaria. Mas não, deixando se era ou se não era, o que eu quero significar é que havia vários projetos de ação armada em virtude do clima de repressão que se estabeleceu. Por exemplo, um grupo que difunde um panfleto que propõe uma federação de Portugal com as suas colónias e transição em 10 anos. Vão presos e levam 6 anos de prisão. Quer dizer, estava a regra do jogo estabelecida. Isto aqui, ou a gente faz alguma coisa para derrubar este regime, ou este regime vai nos prender todos. A escolha é essa. Para quem trabalha com insurreições, para quem esteve envolvido em insurreições, uma pergunta que a gente sempre se fez é como é que grandes massacres na história puderam ser feitas com as vítimas a não reagirem. Como é que foi possível 12 milhões de escravos serem levados? Como é que foi possível o holocausto dos judeus? Como é que foi possível o genocídio de arménios? Quer dizer, era um momento de paralisação pelo terror. Era isso que a PIDE pretendia fazer,
Era isso que a PIDE pretendia demonstrar, ao dizer que sabia tudo, aterrorizando os cidadãos. A PIDE, em 45 dias, levou 3 dribles seguidos que não conseguiu prever. Revolta da Baixa de Cassange, em meados de janeiro. 4 de fevereiro em Luanda, com a aquisição de 200 carteiras de uma vez, que era uma coisa que chamaria a atenção. E o 15 de março em torno do Norte. Portanto, para nós que tínhamos conhecimento do único quartel, diríamos assim, este quartel, à meia-noite, ficam aqui 50 soldados a dormir. Este quartel é vulnerável. Víamos a segunda esquadra brava em frente, a uma certa altura, ficavam 3 pessoas, que eram 2 cipaios, a tomar conta, e um sargento português, que o que fazia era dormir lá dentro. Ou seja, que era essa situação de grande vulnerabilidade, de hiperconfiança da parte dos portugueses, era realmente um convite à insurreição. E então, o que é que sucedia? A PIDE, que aterrorizava e que podia prender, olha, tem pessoas que foram presas por um agente da PIDE. Era o chofer e o agente da PIDE foi lá e prendia. Porque era essa impunidade, porque este tinha a Força Armada por trás. Então, o nosso raciocínio, com 16 anos, o mais velho era o teu tio, com 18. Havia também, há pouco deram uma mensagem da Silvia Milongo. O pai dela, o Adriano Santos Júnior, era também o outro mais velho, tinha 18 anos. E era grande amigo meu e era um dos que fazia ponte, ele, o Louco Nascimento. Na altura morava com um pai indígena, não era exatamente. Não é o Adriano Sebastião. É o Adriano Santos Júnior. Santos Júnior. Santos Sebastião. Pois é. Então, quer dizer, nós todos temos assim, escuta, isto é para empurrar. E tínhamos a ideia que nós tínhamos. O que é que aconteceu? O Cónigo Manuel das Neves, era o Cónigo Manuel das Neves, que era realmente a figura nacionalista principal, que tinha até um passado histórico, tinha contactos em várias áreas, se não fossem em todas as áreas, e uma figura que depois voltou para a sua terra, que era Amílcar Cabral, que fazia parte de um grupo que se reunia no São Paulo. Ele foi durante muito tempo residente em Luanda, a esposa era a nossa professora no liceu, e era assim, isto é para evoluir do ponto de vista pacífico até onde for possível. Mesmo com o Manuel das Neves. Quando o Manuel das Neves, conforme disse o professor, estava com a ideia de que nós poderíamos talvez fazer, se o Salazar continuasse como ia continuar, a fazer, a opor-se a uma negociação como os outros tinham feito, isto dá para 64, 65, talvez a gente pudesse fazer alguma coisa tipo Guerra da Argélia. 64, 65. Até que acontece que, efetivamente, o desvio do Santa Maria, a notícia de que o Santa Maria vai para Angola, o navio da Marinha Americana Portuguesa, vai para Angola, então encheu de jornalistas. E o Cónigo Manuel das Neves aceitou, então, acionar um dos grupos que ele sabia que estava preparado para fazer o TAP. Que era um grupo que tinha reuniões em 3 pontos do CEF, chegou a ter reuniões de 200 pessoas ao mesmo tempo, portanto, a PIDE estava completamente no escuro. Uma reunião de 200 pessoas na cidade. Mas era assim. E estas reuniões tinham então características, vamos lá, simultaneamente de protesto, de preocupação com a situação dos presos e de muita religião tradicional. O general Nunes, que o professor citou, inclusive deu até uma entrevista que deu à RTP, mas ele disse-me isso a mim mesmo. Havia cerimónias que começavam realmente do ponto de vista místico, que ele chamou de magia negra. Bom, havia um secretismo religioso importante. A PIDE ouviu falar nisso, atacou os tocoístas, não eram eles, atacou para o lado errado. Os tocoístas eram contra qualquer ação de lei. E era realmente a rainha, a rainha Nhacatou, e depois havia assim, que nós nos opunhamos a isso. O nosso grupo era assim, olha, isto ou é com armas ou não é. Quer dizer, assim, nessa base não vai. Havia uma das propostas, que o próprio Pedro Vandulho me contou a rir, que ele dizia-me assim, José, nós tínhamos como arma de retaguarda um exército de abelhas. Ele contar isso mais tarde. E é claro que, portanto, este lado do imaginário, que os antropólogos até definem como, nas situações de muita opressão, você foge muito para o místico, você foge muito para a religião, ou você foge para forças sobrenaturais. Quer dizer, nós não podemos perder, porque isso mobilizava, quer dizer, não é para ser visto como folclórico, isto não vai dar resultado, mas é para ser visto como algo de desespero e de uma segurança que eu vou ter do ponto de vista mental e que me dá força. Os atacantes do 4 de fevereiro tinham um plano que era inferior ao nosso, que foi condenado, mas tinham
pelo menos a mesma coragem. Porque fazer aqueles ataques com arma branca contra os portugueses estavam mal armados, não havia armas automáticas, isto nós vimos no quartel, eram maus, eles eram assim. E fazem ataques em 3 pontos da cidade. Desnecessário, foi a rádio, então a emissora oficial, desnecessário porque a emissora oficial fechava à meia-noite. O ataque foi às 2 da manhã e os transmissores estavam desligados. Esse foi desnecessário, perdeu-se gente aí. Um outro ataque foi contra uma patrulha móvel chamados Cinzentos, que era a polícia especial enviada daqui, que foi para lá a seguir ao julgamento do processo 50, o primeiro grupo do processo 50. E o ataque que valeu a pena foi então na Fortaleza do Penedo, onde estavam os presos. E aí o erro foi ter tentado dialogar com a Sentinela. Se não dialogam com a Sentinela, entravam na prisão. Isto tudo, estes acontecimentos apresentados assim, tudo improvisado, só para terem uma ideia, mesmo os grupos mais organizados, o grupo do Engenheiro Calazans, imprimiu 1000 panfletos, portanto 2 resmas, nós tínhamos muita dificuldade de encontrar papel, tínhamos que roubar. Eu era um famoso ladrão de papel, por exemplo, treinei muito para isso. Onde é que a gente roubava? No liceu. Era assim, não pode roubar muito, é 200 de cada vez. Portanto, para chegar a 1000, a gente esperava 2 semanas para ter papel. Os mimeógrafos, isso apito sobre 6 anos depois, era um mimeógrafo da mocidade. Mas o engenheiro Calazans, como era engenheiro de construção civil, tinha acesso ao mimeógrafo de uma empresa de construção civil, onde ele podia entrar a qualquer hora. E numa noite para verem como é que a gente trabalhava de forma improvisada, ele estava com 1000 panfletos no carro, chega à Sociedade Cultural, estavam lá o Henrique Guerra, o Benuti, que é escritor, o irmão dele também estava lá, estava o Helder Neto, estava um grupo assim, e disse assim: estou com 1000 panfletos no carro, preciso distribuir, quem é que vem comigo? Isto nas barbas da PIB. E distribuído. Foi distribuído no Marçal, foi distribuído no Sabizanga e algumas partes da zona do asfalto. Ora, com este tipo de falta de preparação total, consegue-se, com erros militares, consegue-se desencadear em Luanda e em Angola toda uma guerra que vai durar 13 anos e que vai obrigar o inimigo no final a negociar. O objetivo nunca foi conquistar, para nós, garotos, o objetivo era conquistar Luanda. Mas o fundamental era criar um clima de guerra a partir de onde fosse possível, e acabou por ter que ser a retaguarda no exterior, eu mesmo tive que ir para o exterior, no sentido de criar então um clima de insurreição no país, que no dia 15 de março foi uma pequena faísca. A situação era de tal forma sensível, que uma revolta numa fazenda criou um clima de revolta numa área 2 vezes maior que Portugal. Faltou nisso coordenação. A região foi completamente conquistada pelos camponeses durante praticamente até à região de Dom. E se tivesse havido uma coordenação e um pensamento estratégico militar, nunca mais se perderia aquela zona. Não armas de fogo, para poder também no norte não havia, não havia muros. Portanto, posteriormente, então, as coisas, digamos que as ideias do Cónigo Manuel das Neves, de certa forma, confirmaram-se só a partir de 1964, é que há realmente uma guerrilha organizada com grupos armados, com grupos treinados, sabendo o que estavam a fazer. Os outros estávamos todos com impulsão. Ora bem, isto eu sublinhei que os adolescentes tiveram um papel muito importante, eram adolescentes do liceu e alguns adolescentes. Neste livro aqui, o personagem principal e o narrador é um desses, claro, cresce, mas que era um antigo habitante da Casa dos Rapazes. Aqueles asilos e Casa dos Rapazes, e pessoas em Luanda, por exemplo, o asilo do Pedro V, a Casa dos Rapazes, uma altura veio a Casa do Beato, e havia pequenos asilos feitos pela Igreja. Foram todos eles pontos de mobilização de jovens nessa situação. De tal forma que ainda há pouco tempo, eu não sei se não vou dizer o nome, 2 ministros estiveram na Casa dos Rapazes, 3 generais estiveram na Casa dos Rapazes. A história que eu conto aqui é o narrador, eu criei o narrador, é um jovem que foge da Casa dos Rapazes, salta do muro e vai se envolver numa série de acontecimentos que eu não vou contar, que eu quero que leiam no livro. Então, esse é um aspecto muito importante. Hein? Quer dizer, a participação da adolescência, do jovem rebelde que se revolta às vezes até com base na vida cotidiana, sem formulação política, ideológica nenhuma. Eu vou ouvir falar de marxismo em termos de teoria mesmo, muito mais tarde.
E, em segundo lugar, esta frase, e agora quem avança somos nós, foi uma frase que eu, numa conversa com o teu tio, com o João Abel, isto não pode ser, agora quem avança somos nós, que até aqui disse vezes. E eles era aquela, digamos que essa era o grande divisor. O que a gente pode concluir nisto tudo é que o 4 de fevereiro é um acontecimento político decisivo na história da moda, como símbolo do começo de uma grande reação que foi feita de forma espontânea, nenhum partido político estava envolvido. Não havia, no grupo que fez, no nosso grupo ainda havia gente ligada ao MLNA, mas no grupo que atacou mesmo não havia. Quer dizer, era completamente espontâneo e o armamento a que tinham acesso era arma branca. São katanas, 200 katanas, foram compradas na mesma loja, na loja do Cada Vez. Não, foi no Cada Vez. Foi no Cada Vez. Compradas 200, do Cada Vez não encontrou nada a ninguém. O Cada Vez era pai até de um colega nosso. Também se chamava Cada Vez, João Bol, fez parte do grupo. E a Pedro não se apercebia de nada disso. Portanto, posteriormente, a maior parte dos sobreviventes, porque não sobreviveu toda a gente, o Imperial Santana viveu, o Souto Maior viveu. Agora, mas um grupo pequeno viveu. E o Mário Torres, que estava na prisão durante o 4 de fevereiro, contou-me que chegaram muitos em situação muito de ferimento e que foram deixados por morrer ali. Bom, a maior parte dos sobreviventes aderiu ao MPLA, depois do 4, depois do 25 de abril. Mas até lá ninguém foi membro de partido nenhum, ninguém foi nunca acusado de ser membro de partido nenhum, e ficou de tal forma que a situação do 4 de fevereiro, reivindicada pelo MPLA a partir de Conakry, nessa altura eu já era militante do MPLA, tinha recebido já uma carta, que eu tenho até hoje, está num livro chamado O Amplo Movimento, o Viriato da Cruz, ainda em Conakry, 4 de fevereiro, o MPLA ainda está em Conakry, e tinha eleito a sua primeira liderança. Mário de Andrade era presidente, Viriato era secretário-geral, e o Viriato, por informação, suponho eu, do Costa Andrade e do Vervedosa, que estavam em Lisboa, que eram os únicos que sabiam que eu tinha conseguido fugir para o Brasil, ninguém mais tinha endereço, ele manda-me uma carta a dizer: sabemos da sua atuação no movimento estudantil em Luanda, estamos aqui a mandar umas coisas, e então aquilo era de uma ingenuidade tão grande que ele mandou uma lista dos militantes, pelo correio. Eu era o número 26, estava lá. Lembro-me outro número, o número 18, que era a esposa do Lúcio Lar, número 18. E, curiosamente, para garotitos, nós éramos... Era a Ruth Lar, era o número 18. Para garotos como nós, para ver toda a improvisação, e como é que com esta improvisação, em 13 anos, se consegue chegar à independência. Se não houvesse improvisação, era no ano seguinte. Além de estar lá, isso aparece tanto em manuscrito quanto datilografado no segundo volume do livro que se chama O Amplo Movimento, publicado pela ATD, que é a Associação Sueca de Documentação, são os documentos do Lúcio. E então, além disso, atribuindo funções e, para grande surpresa minha, e surpreenderia todos os colegas a quem eu falei que tinham estado nos grupos clandestinos em Irlanda, pediu-me uma fotografia para fazer cartão, bem para lá. Eu disse: pô, fotografia na clandestinidade. Ficámos assim, quer dizer, era já a grande influência do Partido Político francês. Quer dizer, o Viriato, o Mário, e foi uma decisão deles todos. O Viriato não pediu aquilo para ele. E realmente, um mês depois, mandou-me um cartão com a fotografia, que eu eliminei imediatamente, porque vinha com os meus traumas do lado. Nessa altura, o MPLA reivindicou os acontecimentos do 4 de fevereiro, baseado em informações de interesse internacional, e pôs isso no documento. Quando você organiza, você não vai citar outras fontes, só tem as suas fontes. Bom, mais tarde o MPLA reconheceu que realmente não esteve envolvido e diz isso que eu estou a dizer, ou seja, a tendência era aderir ao MPLA. O MLNA também foi assim, nós éramos panfleteiros do MPLA, do MLNA, e naturalmente isso foi tudo indicado para aí. O problema é que a UPA, em Quixá, em Leopoldville, acreditou que era o MPLA, acreditou que estava a levar um curto-circuito e desencadeou o 15 de março. Então é interessante verificarmos como há uma espécie de emulação entre os dois movimentos, eu vou fazer também. E é claro que isto depois, mais tarde, aos problemas que nós sabemos, mas desencadeou um processo político em que realmente uma grande crise do movimento nacionalista, nunca houve diminuição do apoio popular, por exemplo, à escuta da Rádio Brazzaville. De maneira que isto é tudo para concluir que nenhum partido político teve influência no 4 de fevereiro, que
que o 4 de Fevereiro era um dos muitos projetos que havia em Luanda de ataque, seja a centros de decisão, seja a centros prisionais, e que foi a própria radicalização salazarista, do comunismo salazarista, que permitiu então toda a nossa radicalização e a necessidade de organizar os movimentos, como depois foram organizados e funcionaram como grande força de pressão. A maior parte dos oficiais da MFA com quem nós tivemos contacto, mesmo antes do 25 de Abril, nos diziam a grande motivação dentro das Forças Armadas é o que eles chamavam de guerra colonial, que nós chamamos de guerra de independência. Muito obrigado.